Bom dia. As crianças podem subir. Nossa oração é que o Senhor também fale ao coraçãozinho das crianças e ao mesmo tempo fale ao nosso coração aqui. Que assim seja. Durante este mês de março, e não só, vamos falar um pouco sobre adoração. Este será o nosso tema deste mês e, se calhar, dos meses seguintes. Começamos hoje e, na verdade, nós sabemos que o ser humano sempre irá adorar alguma coisa ou alguém. E é por esta razão que a Bíblia nos adverte, que a Bíblia nos ensina que devemos adorar somente a Deus. O próprio Jesus disse isto, quando foi tentado, quando foi convidado a adorar Satanás. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E Jesus estava referindo-se a Deuteronômio 6,13. De facto, nós existimos para adorar ao único Deus, ao Deus Criador. E fomos salvos para isso, para adorá-lo. Como nós vemos lá no Egito, quando Deus orientou Moisés a falar para o faraó, para libertar o povo, para deixar o povo sair, para adorá-lo. Nós somos resgatados e libertados por Cristo para adorá-lo. Apesar de sabermos disso, Tozer escreveu que a adoração é a joia perdida da igreja evangélica. Confundimos adorar com outras atividades e é justamente no meio do nosso ativismo que a adoração ficou esquecida. O texto que vamos ler nos traz de volta as bases e a importância da adoração para a vida cristã. É parte do mesmo texto que foi pregado no domingo passado, e de certa forma a pregação do domingo passado já nos preparou para o tema de hoje. Então vamos reler João 4, de 13 a 26. Vamos abrir nossas Bíblias. É parte do texto do domingo passado. Isso já facilita o decorrer da pregação de hoje. Vou ler João 4, de 13 a 26. Diz assim o texto: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus:
você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O facto é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de facto já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós somos gratos pelo privilégio de estarmos juntos. Somos gratos por nos reunirmos para cultuar o Senhor. E somos gratos pela Tua palavra. E pedimos que nesta manhã ela encontre o caminho do nosso coração e que pelo poder do Teu Espírito Santo ela possa mexer com a nossa vida de uma maneira transformadora e para a glória do Senhor. Em Teu nome, Jesus. Amém. Bem, o texto diz que Deus procura adoradores. Ele não procura adoração, ele não é carente. Ele já recebe adoração continuamente, como nós já vimos aqui em alguns domingos anteriores, em Apocalipse 4 e 5. Mas ele, de fato, procura pessoas que o adorem, ou seja, que se relacionem corretamente com ele. A noção de adoração no Antigo Testamento estava, obviamente, baseada na lei, ou seja, em rituais e sacrifícios, sendo centrada no templo. O Deus Santo, separado, era inacessível. E a sua ira, causada pelo nosso pecado, pelo pecado humano, tinha de ser satisfeita pelas ofertas e sacrifícios de forma regular e repetidamente. Jesus muda tudo isso. Ele diz, no texto que nós lemos, que está próxima a hora, referindo-se à sua morte e ressurreição iminentes, quando a adoração será redefinida. E este texto é o único no Novo Testamento em que o assunto da adoração é, de certa forma, clarificado. A mudança que Jesus promove é tão radical que neste episódio vemos o Deus Santo, separado, considerado inacessível no Antigo Testamento, indo de encontro a uma mulher pecadora e sem qualquer reputação. O Deus Santo, na pessoa de Jesus Cristo, se aproxima de uma pecadora sem qualquer reputação. É graça absoluta. Portanto, a adoração que no Antigo Testamento era baseada em atos exteriores, em rituais, em ir a locais sagrados, agora passa a ser em espírito e em verdade. É um novo paradigma, é uma nova aliança que Jesus inaugura com o derramamento do seu sangue. Ou seja, a adoração deixa de ser religiosidade e passa a ser espiritualidade, ou seja, fruto do encontro do Espírito do Senhor com o nosso espírito. Mas é claro, precisamos estar atentos porque podemos ser apenas religiosos hoje também. Podemos ter atividades, fazer atividades na igreja, podemos ter trabalho social, podemos participar de encontros de casais, podemos vir ao culto todo domingo, podemos ensinar na escola dominical, etc, etc, etc. Mas isso ser somente uma prática religiosa e não algo que vem do nosso interior, fruto do encontro do Espírito Santo com o nosso espírito. Por essa razão, Jesus afirmou a alguns escribas e fariseus, lá em Mateus capítulo 15, hipócritas,
Bem profetizou Isaías acerca de vocês ao dizer: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Adorar em espírito significa algo profundo, significa envolver o coração, o nosso ser interior. É algo espiritual e sincero, de dentro para fora, pela ação do Espírito Santo. E não seguir a regras ou a modelos humanos. Envolve conversão e transformação. Adorar em verdade significa que só podemos adorar a Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo, pois Ele é a verdade e a sua palavra é a verdade. E João, quando fala da verdade, geralmente se refere ao próprio Jesus. Por exemplo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, adoramos ao Pai por meio do Filho pela ação poderosa do Espírito Santo em nosso ser interior, no nosso coração. A palavra grega utilizada para adoração é proskuneo, que literalmente significa beijar a mão de alguém como um ato de devoção ou de reverência. Ou seja, envolve uma proximidade, envolve um relacionamento correto entre a criatura e o Criador. A criatura sabe que está diante do seu Criador, que é majestoso, que é ilimitado, que é infinito. A criatura reconhece a sua necessidade e a sua finitude, a sua necessidade do Criador. É esse relacionamento correto que vai gerar, então, a adoração. Eu li muitas definições de adoração e algumas delas, se calhar, vamos usar aqui. Mas eu gostaria de usar uma muito simples, uma primeira definição muito simples, que seria o seguinte: adoração é a resposta do nosso coração, a resposta espiritual da criatura diante da revelação, da manifestação do Criador. Por exemplo, quando os discípulos estavam num barco e houve uma tempestade, e Jesus acalma a tempestade e volta com Pedro para o barco, o texto diz assim: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus revelou algo mais de si, os discípulos perceberam isso e se prostraram e adoraram. Ou seja, a adoração é a resposta da criatura diante da revelação do Criador. Eles perceberam que Jesus Cristo, por aquilo que ele tinha feito, era verdadeiramente o Filho de Deus. E o judeu só adoraria mesmo a Deus. O judeu não adoraria qualquer outra coisa ou pessoa. Então foi-lhes revelado pelo milagre que Jesus era de facto Deus, e eles então o adoraram. Quando Jesus ressurge dos mortos, há um episódio também descrito por Mateus com relação às mulheres, e diz assim: e indo elas a dar as novas aos seus discípulos da ressurreição, eis que Jesus lhes sai ao encontro dizendo: eu vos saúdo. E elas, aproximando-se, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus ressurreto se revela a elas. E em resposta, então, elas têm essa atitude, essa reverência, abraçam os pés de Jesus e o adoram. Há um outro episódio na Bíblia em que uma mulher pecadora percebe, reconhece em Jesus perdão, reconhece em Jesus que dele pode vir a salvação que ela tanto precisa. E é um ato de adoração extravagante. O texto diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Convidou Jesus para fazer uma refeição com ele. E entrando em casa do fariseu, Jesus assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu,
levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com esse unguento. Portanto, adoração é também a expressão do nosso amor sincero e da nossa gratidão a Deus. São esses adoradores que o Pai procura, que o adoram em espírito e em verdade. Diante da revelação feita por Cristo, que ele era o Messias esperado, para essa mulher samaritana, que ele encontra junto ao poço, e foi o último versículo que nós lemos, ela estava à espera do Messias, queria explicar e esclarecer as coisas. Jesus revela para ela, então, eu sou o Messias. Eu que estou a falar consigo, sou o Messias. Então, diante dessa revelação, a resposta da mulher samaritana foi interessante. Ela percebeu que aquilo tudo, daquela conversa com Jesus, não cabia dentro dela, era muita coisa. A água viva que Jesus menciona nesse capítulo e no capítulo 7, que se refere ao Espírito Santo, causou uma revolução no seu interior. E com uma atitude de adoração, penso eu, ela deixou o cântaro, esqueceu que tinha ido buscar água e voltou rapidamente à cidade e falou sobre esta pessoa, e falou sobre Cristo. Adoração e missão andam juntas. E nós vamos falar mais sobre isso em outra altura. Então, podemos, de uma forma muito breve e rápida, compreender que a adoração é algo que o Espírito Santo provoca, impulsiona no nosso interior, e em resposta à revelação do Criador. Como nós vimos nesse texto e nesses casos que eu mencionei. Uma certa ocasião, algum tempinho atrás, estávamos em um grupo de crentes no Alentejo, bem próximo aqui, e saímos à noite e olhamos para o céu, e o céu estava super estrelado. Se calhar aqui nesta região não conseguimos ver muito bem as estrelas, mas lá o céu limpo, e eu não contei, mas pareciam milhões e milhões de estrelas, mas estavam de uma maneira especial, fantástica. Era admirável mesmo de ver um céu tão bonito e tão estrelado, com tanta nitidez. E, claro, todos a olhar para aquele espetáculo da criação, e cada um a falar, a comentar, é porque não tem nuvens, é porque não tem poluição, olha, e apontar para aquela estrela e para outra, e dar nomes às constelações, etc. E de repente, ninguém mais fala nada, há naturalmente um silêncio reverente de admiração e espanto diante daquela beleza toda, e suavemente alguém cita o Salmo 19:1, que diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Sem dúvida, a pessoa que falou isso foi impulsionada pelo Espírito Santo. E isso foi um simples ato de adoração. A resposta da criatura à revelação do Criador. E o Criador se revela de várias maneiras. Na natureza, na sua própria palavra, e a revelação maior do Criador, sem dúvida, é Jesus Cristo. A revelação completa do Senhor está em Jesus Cristo. E aqui nós temos oportunidades de manifestar adoração a Deus. Por exemplo, temos o privilégio de ver aqui pôr do sol, dia após dia, de uma forma magnífica, cada dia diferente. Podemos parar um pouco e deixar que o Espírito Santo nos leve também, de dentro para fora, a ter uma atitude de adoração. Quando eu leio na Bíblia que Deus é amor, Deus se revela pela sua palavra,
eu posso parar um pouco silenciosamente e deixar que o Espírito Santo trabalhe essa verdade no meu interior. E eu vou reagir a essa, vou responder a essa revelação de que Deus é amor e que Ele me ama de uma forma incondicional, sacrificial e constante. Quando no secreto do meu quarto, eu sei que estou na presença do Cristo ressurreto, que foi à cruz por mim, quando isso toca o meu coração e eu deixo o Espírito Santo, eu posso ter um momento, um ato de adoração impulsionado pelo Espírito Santo, que trabalha, que toca o meu coração. Não é algo que eu produzo, é o Espírito Santo que se move dentro de mim e me leva a ter, e pode nos levar a qualquer um, a ter esses momentos, atitudes de adoração. Essa é uma forma muito simples de ver. Adoração é a resposta interior, que é movida pelo Espírito Santo, ao se comunicar com o nosso espírito, ou seja, de dentro do nosso coração, a revelação do Criador. É muito simples. É muito simples. Só que no nosso ativismo, na nossa pressa, na nossa correria, a adoração ficou esquecida. Não temos tempo para silenciosamente refletirmos e deixarmos o Espírito Santo trabalhar e nos levar a ter atitudes de adoração. Então fica um primeiro ponto muito simples. A adoração no Antigo Testamento era religiosidade, atos exteriores, rituais, sacrifícios, ofertas, centrados em lugares sagrados, como, por exemplo, o templo. E Jesus muda tudo isso, fala, não. A verdadeira adoração é aquela que vem do coração. É que vem do coração. É em espírito. É o Espírito Santo a tocar, a mover, a impulsionar o nosso espírito para a adoração. E é em verdade, através da palavra, e particularmente da verdade revelada em Jesus Cristo. Ele é a verdade. E é a nossa resposta à revelação de Deus. Então, precisamos estar sensíveis à revelação de Deus à nossa volta, à nossa vida, especialmente através de Jesus, e permitir espaço para o Espírito Santo nos levar a ter essas atitudes de adoração, que não são regras, não são modelos humanos, mas é simplesmente Ele a trabalhar dentro do nosso coração, e em cada um de nós, sem dúvida, Ele vai trabalhar de uma forma diferente. Eu gostaria que agora nós só pudéssemos pensar um pouco, refletir um pouco, silenciosamente, se temos tido momentos e tempo e vontade e desejo de ter essas atitudes de adoração diante do Senhor. Talvez tenhamos muitas oportunidades, mas se calhar, por causa da pressão da vida, deixamos passar. Deixamos passar. Então, podemos ter um tempo agora, é só refletir nisso. Se isso que o Pai procura, verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, tem feito de alguma maneira parte da nossa vida cristã. Ele está a falar através da sua palavra. E certamente o Espírito Santo está pedindo uma resposta da parte de cada um. E essa resposta pode ser um ato de adoração. Mas nós vamos continuar, porque temos que
Vamos participar da ceia. E só gostaria de completar que nós adoramos, nós sabemos isso, a um Deus que é santo. E quanto mais nos aproximamos dele, e a adoração exige uma proximidade, mais vemos a impureza do nosso coração. E quanto mais vemos a impureza do nosso coração, mais experimentamos a sua graça. Mas é verdade que não há adoração quando abrigamos o pecado. E é interessante notar a visão de Isaías, que ele disse assim lá em Isaías capítulo 6, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, diante da santidade de Deus, nós percebemos a impureza do nosso coração. Quando Jesus se aproxima dessa mulher samaritana, quando Deus Santo se aproxima desta mulher, o pecado dela fica evidente. A questão dos 5 maridos, e agora o homem com quem ela vivia não era o seu marido. Diante do Senhor, o nosso pecado sempre vai ficar evidente. E é a oportunidade que temos de tratar com o pecado e de usufruir continuamente da sua graça. Às vezes, e muitas vezes, nós temos uma atitude de que eu não tenho pecado. Eu sou um bom cidadão, sou um bom marido, pago os impostos e contribuo de certa forma com a sociedade e, olha, sou um bom sujeito, sou uma pessoa boa. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, essa atitude muda, porque aí nós começamos a ver um pouco mais profundo o nosso orgulho, nossos pensamentos impuros, nossas palavras impróprias, nossos olhares impuros, a nossa inveja, inimizades que temos, tratamos mal o outro, o estranho, temos uma devoção errada, se calhar para com o dinheiro, para qualquer outra coisa, até mesmo para o ministério. E é isso que, quando nos aproximamos de Deus, Ele nos permite visualizar com o objetivo de que possamos mexer nesses aspectos da nossa vida e diante da graça que Ele tem. E foi essa atitude que sempre Paulo teve, né? Quando ele não conseguia fazer o que ele queria, por causa do pecado que habitava nele, ele citou, miserável homem que sou. E Paulo ainda disse mais, ele disse que Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o maior ou o principal. Ou seja, diante do Senhor nós reconhecemos a necessidade que nós temos de perdão, de purificação e da sua graça. Ele se considerava o menor dos apóstolos. Ele nem se considerava digno de ser chamado apóstolos, porque ele perseguiu a igreja de Deus. Mas depois ele diz, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã.
Ou seja, a graça está disponível para nós humildemente reconhecermos diante do Deus Santo que nós precisamos consertar a nossa vida e abandonar o pecado. E é isso que diz 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. A graça é superabundante. E quando nós nos aproximamos desse Deus para adorá-lo, sem dúvida o pecado virá à tona. Temos a oportunidade de tratar e de nos prostrarmos diante dele e reconhecer que nós precisamos do seu perdão. E, como resposta, adorá-lo de uma forma continuada. Então, para esta ceia, e diante desse tema da adoração, que significa a proximidade do Senhor, chegar perto para beijar a mão, como diz o texto original, literalmente falando, e nós, nesta manhã, tenhamos esta compreensão de que precisamos, primeiramente, acertar a nossa vida e continuamente verificar o pecado que é em nós e, diante da graça e do perdão que temos no sangue de Jesus, pedir que o seu Espírito nos ajude a vencer o pecado, a ser mudado, a ser transformado, a ser cada vez mais parecido com o próprio Jesus Cristo. Então vamos ter essa reflexão agora e vamos participar da ceia. Eu gostaria de convidar o Joaquim e o Jorge para distribuir os elementos da ceia. E todos aqueles que são seguidores de Jesus estão convidados a participar deste momento de ceia. Mas vamos ter algum tempo de reflexão silenciosa. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice. Senhor, obrigado porque podemos olhar para a cruz e lembrarmos que lá temos perdão e salvação. Obrigado por esse momento memorial em que podemos refletir sobre a nossa vida e colocá-la diante do Senhor. Mais uma vez. Obrigado pelo pão e pelo vinho que simbolizam o teu corpo entregue por nós e o teu sangue derramado a nosso favor. E obrigado porque, por Cristo, nós somos dignos de pôr a mão na mesa do Senhor. É graça abundante e especial. Muito obrigado, Jesus, que possamos continuar a refletir sobre a nossa vida e que, ao nos aproximarmos do Senhor, possamos ter sempre uma resposta de adoração, porque só o Senhor é digno de receber a nossa adoração.
Continua a falar conosco hoje e durante essa semana, no sentido de nos tornarmos adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Ensina-nos e ajuda-nos a sermos verdadeiros adoradores, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, pode distribuir o pão e em seguida o cálice e vamos participar juntos. Vamos receber e esperar para comermos e bebermos juntos.